E não é só de letra cursiva que se faz o lettering, a gente pode combinar vários tipos de letra e montar uma composição legal a partir disso, tá? Por exemplo, você pode pesquisar referências, a internet está cheia de referências, tá? E você pode também pegar, por exemplo, uma palavra e pensar em tudo que te remete naquela palavra. Por exemplo, a palavra amor, tá? O que te remete a palavra amor? Te remete a certas cores, a certas formas, não é? Então você pode pegar todas essas ideias que te remetem a uma palavra e criar letras a partir disso, tá? Por exemplo, aqui. Aqui, por exemplo, eu criei 3 letras diferentes a partir da palavra amor, tá? Me remeteu a cores mais tranquilas, a coração, a cor vermelha. Então você pode brincar com essas ideias e criar vários tipos de letras diferentes. E a gente também pode brincar com os floreios e as junções, tá? O que é isso? O floreio é quando a gente brinca com as perninhas das letras e cria formas nas letras que elas não têm naturalmente, né? Então, por exemplo, aqui no F que eu fiz esse círculo, essa volta, ou no R que eu fiz isso, ou no O. E a junção é quando você junta uma letra na outra, tá? E isso não tem técnica, não tem muita regra. Isso você pode fazer de uma forma mais livre, você pode brincar mais com isso. Só toma cuidado para não deformar muito a letra e ela não parecer outra letra, né? Ela tem que continuar tendo leitura, né? Então você não pode transformar, por exemplo, o L o G em um L, o J em um L, por exemplo. Você tem que ser bem fiel à forma das letras, né? Fora isso, você pode brincar como você quiser. E além disso, a gente também não precisa só seguir as palavras retas, a gente pode fazer também arcos ou curvas, tá? Com a ajuda do compasso, a gente pode fazer o arco do tamanho que a gente quiser. Vocês podem ver que não tem regra, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem mesmo, tá? Aí eu diminuo um pouco, sem tirar a agulha do lugar. E assim eu faço a minha base. E esse vai ser o tamanho das minhas palavras, do meu arco. Então tem 2 maneiras da gente fazer palavras em arco, tá? Uma delas é você seguir um ponto, tá? Para usar como base. Então eu divido aqui o meu arco no meio, seguindo esse ponto do compasso, tá? E aí eu vou criar uma medida para as letras. Então assim, eu quero que cada letra tenha 2 centímetros. Eu vou seguir o arco, medindo 2 centímetros. E a partir desse meu ponto, eu vou ligar essas medidas. Então aqui eu já tenho a base das minhas letras. Então as minhas letras vão ter que seguir essas linhas, tá? Então, por exemplo, eu vou querer escrever aqui a palavra flor. Então eu vou seguir o espaço e as linhas dessa minha base. Ou também tem outra maneira de fazer isso, que é você fazer linhas retas. E dessa vez você não segue o círculo, né, na distância, você só faz linhas retas mesmo, de acordo com a sua folha.
E aí eu escrevo a minha palavra de acordo com as linhas retas, mas distorcendo conforme o meu arco, né? Então, por exemplo, se eu for escrever aqui flor também, eu vou fazer reto, mas eu vou distorcer aqui de acordo com o meu arco. Ok? Aqui, por exemplo, eu fiz esse exemplo com a palavra lettering, tá? Aqui, usando o ponto como base, então as letras se abrem, e aqui usando as linhas retas como base, então as letras se distorcem e seguem as linhas retas. Geralmente quando a gente vai fazer palavras em arco, não é muito aconselhável usar letras cursivas, né, em arco, justamente por causa da questão das ascendentes e descendentes, que não fica uma coisa muito harmônica, tá? Então a gente sempre opta por letras de forma. Então a gente sempre opta por ou letras em caixa alta, ou letras de forma, letras que não tenham assim descendentes e ascendentes. E para fechar essa aula aqui eu quero te propor um desafio, tá? Escolhe uma palavra da sua escolha, pode ser qualquer uma, e faz ela de várias formas, tá? Crie letras para essa palavra. Pode ser com floreios, pode ser em forma de arco, pode ser com junção, e tudo que você aprendeu aqui. E poste as suas artes com a hashtag Desafio Grafite nas suas redes sociais, que eu vou querer ver esses resultados, tá? E a gente se vê na próxima aula.